E hoje nós vamos falar de saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador. Nós já havíamos abordado alguma coisa em fisioterapia e reumatologia, né? Que semestre passado eu estava fazendo tema por tema e eu não me dei conta disso quando eu estava fazendo planejamento. Eu poderia ter deixado os dois temas concomitantes, né? Dar os dois temas, cada um na sua disciplina, mas numa época próxima, para um poder complementar o outro. Mas como lá eu estava falando mais de Ler-Dort, e aqui eu vou explorar políticas públicas voltadas para a saúde do trabalhador e, acima de tudo, tentar entender o papel do fisioterapeuta, porque nós temos, inclusive, uma especialidade na área da fisioterapia, que é a especialidade em fisioterapia do trabalho. Tá? Então, tentar entender a importância disso para o contexto de trabalho atual e, possivelmente, também tentar explorar o que nós podemos fazer enquanto fisioterapeutas na saúde do trabalhador. Então, aqui, muito possivelmente, nós não vamos nos restringir tanto a Ler e Dort. Tá? Bom, vamos trazer então alguma coisinha daquela aula, algumas poucas coisas só para a gente poder nortear, né? Acidente de trabalho vai ser definido como evento súbito, ocorrido durante o exercício do trabalho, da função empregatícia, independente da situação empregatícia e previdenciária do trabalhador, ou seja, se ele vai ser ou não registrado de carteira assinada, se ele tem ou não amparo do INSS, se ele está trabalhando e durante aquele trabalho ele teve algum evento súbito que prejudicou a saúde dele, é acidente de trabalho. E evento esse que acarreta dano à saúde potencial ou imediato, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que causa, direta ou indiretamente, morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Então, qualquer evento ocorrido durante o trabalho que possa promover dano à saúde naquele momento ou um dano à saúde a longo prazo, e esse dano na saúde pode ser uma lesão física ou um distúrbio psicológico, vai ser enquadrado enquanto acidente de trabalho, tá? Nós vimos naquela disciplina que eu tenho diferentes tipos de acidente de trabalho. Eu tenho acidentes de trabalho que acontecem durante o exercício da atividade, no horário do exercício da atividade, no local. Eu tenho acidentes de trabalho que podem acontecer no percurso da minha casa para o meu trabalho, que também serão enquadrados em acidente de trabalho. E nós vimos também que a situação do acidente de trabalho ela vai variar de região para região, porque ela vai variar de função para função. Os acidentes de trabalho que vão acontecer em centros urbanos podem ser diferentes dos que acontecem em centros rurais, porque as atividades desenvolvidas em sua maioria podem ser distintas, tá? O acidente de trabalho de um agricultor, de um pecuarista, de um cortador de cana vai ser diferente do acidente de trabalho de alguém que vive no centro urbano e está, por exemplo, arriscado a ter um acidente de trânsito. Está arriscado a ser atropelado, está arriscado a se envolver numa batida de carro. O acidente de trabalho de alguém que... Mesmo em centros urbanos, eu tenho diferentes tipos de acidente de trabalho. O acidente de trabalho na Faria Lima, de alguém que trabalha no escritório, vai ser diferente do acidente de trabalho do cara do Uber, do cara do 99, do cara do iFood. Porque são funções distintas. Tanto é que, nesse aspecto, se tratando de fisioterapia, creio que haja ainda uma certa limitação em pesquisas na área
porque como nós vimos na aula de Lerdort em fisioterapia e reumatologia, muitos dos trabalhos que pesquisam a efetividade de atuações preventivas ao desenvolvimento de Lerdort acontecem em trabalhos no escritório, tá? E isso precisa ser levado em consideração também, né? Porque quando eu falo de trabalho de escritório, eu falo de problemas, né, em sua maioria decorrentes de má postura ou de questões posturais, que é totalmente diferente da galera que está trabalhando no chão de fábrica, por exemplo. Né, do cara que está trabalhando operando uma máquina, do cara que está trabalhando fazendo limpeza, da pessoa que está fazendo qualquer serviço laboral que exija uma maior quantidade de força física, uma maior quantidade de movimento, tá? Então, claro que, com base na literatura atual, isso não muda o nosso entendimento, por exemplo, com relação às terapias atuações para Lerdort. Entretanto, há uma necessidade, a gente precisa levar em consideração que determinadas intervenções fisioterapêuticas precisam ser testadas para diferentes funções, né? Quando eu tenho a maioria de trabalhos, por exemplo, relacionados a pessoas que trabalham no escritório, eu tenho um tipo de paciente, um tipo de quadro. Para eu estender aquele mesmo entendimento, seja da efetividade ou não de uma terapia, para trabalhadores, entregadores, por exemplo, entregador de Uber Eats, de 99, enfim, RAP, eu preciso pesquisar protocolos específicos de tratamento, seja de ginástica laboral, seja de ajustes ergonômicos para aqueles trabalhadores do Uber Eats, daqueles entregadores. Tá? Trabalho na limpeza, por exemplo. Adaptações que eu faço, adaptações ergonômicas que eu faço no cabo da vassoura, que eu faço no pano, que eu faço onde quer que seja, precisam ser acompanhadas para saber se eu tenho uma real efetividade ou não com aquele grupo, tá? O que suscita ainda mais a curiosidade, por exemplo, da aplicação de protocolos de tratamento preventivos para evitar acidentes de trabalho, né, para evitar o desenvolvimento de doenças relacionadas ao trabalho. Por exemplo, semana passada falávamos de um protocolo para tratamento de dor lombar. Determinadas funções podem vir a desenvolver mais dor lombar que outras, ou de desenvolver dor lombar de outros tipos, né? Não só aguda e subaguda, dor lombar crônica, do que outras. Por exemplo, pessoas que trabalham no escritório, elas podem desenvolver dor lombar aguda, subaguda, evoluir para crônica. E pessoas que trabalham na limpeza, ou que trabalham na cozinha, por exemplo, também. O número de pessoas que desenvolvem principalmente dor lombar, que é muito comum, é grande, e essa dor lombar ela é desenvolvida em diferentes setores. Aqui na Unesp mesmo, eu tratei pessoas com dor lombar que eram estudantes, eu tratei pessoas com dor lombar na época que eram... um cara era estudante, tinha uma moça que era enfermeira, tinha um outro senhor que era eletricista e tinha um motorista de ônibus, de transporte público. Diferentes funções. E dor lombar na mesma fase, na mesma condição, né? Indo da subaguda para crônica. Então, mas aí que tá, mesmo eu tendo essas pessoas nessas mesmas condições, será que cada função gera um acidente de trabalho na mesma intensidade que a outra? E, acima de tudo, será que a mesma intervenção pode apresentar eficácia nesses grupos, ou apresentar mais eficácia num grupo em relação ao outro?
são temas que são pouco explorados, tá? Ao fazer a pesquisa do material didático utilizado para poder montar a nossa aula hoje, como tudo na área de saúde coletiva, isso eu já abordei com vocês anteriormente, como o material trata de política pública de saúde, e quando fala de tratamento, fala de ou relato de caso, ou então expõe resultados acerca da efetividade de um tratamento específico no lugar específico, nós temos ainda pouco material nacional falando da saúde pública como um todo, mas, acima de tudo, falando da atuação da saúde pública com relação à saúde do trabalhador, de políticas públicas voltadas para a prevenção de acidentes de trabalho ou para atuação junto a trabalhadores acidentados. Então, é um material escasso. Quando eu olho para o lado internacional, nós encontramos material, mas muito do material está relacionado ao trabalho de escritório, né? E aí também eu entendo que haja até uma certa dificuldade, né, de você, por exemplo, rodar um estudo com trabalhadores de uma fábrica, por exemplo, uma fábrica de pneu, uma fábrica automotiva, né? Sei lá, dá para rodar, dá para você pegar esses trabalhadores, avaliar, aplicar uma intervenção por um período de tempo, reavaliar, coletar esses dados. Mas assim, se eu for, por exemplo, montar uma revisão tentando juntar vários trabalhos acerca de um assunto, eu não encontro trabalhos suficientes que explorem diferentes situações, né, para saber no que a fisioterapia tem uma efetividade legal e no que eu preciso ter uma outra abordagem, no que eu preciso repensar o meu trabalho, repensar o meu tratamento, tá? Então, aqui não vai ser diferente. Aqui não vai ser diferente, né? Com base nas evidências que nós temos e levando em consideração a aplicabilidade e a situação do nosso sistema de saúde, a atuação do fisioterapeuta na atenção básica, a gente vai tatear um pouco no escuro ainda também, né? É o que tem para hoje, mas tentar tatear no escuro pelo menos com as evidências do nosso lado para tentar fazer um trabalho mais sólido. Bom, a pessoa... E aqui eu estou falando de dias atuais, mas claro que tudo antes era muito pior. Tudo na época dos nossos pais, dos nossos avós, era muito pior do que hoje. Então, para o empregador, ainda que não seja todo mundo que pensa e explora dessa forma, não é interessante eu ter um trabalhador lesionado, acidentado, e, acima de tudo, não é interessante eu ter uma situação do qual o meu trabalhador pode vir a desenvolver um acidente de trabalho, pode vir a desenvolver uma lesão, um problema de saúde relacionado à função que ele exerce. Se eu tenho uma empresa, qualquer ela que seja, acima de tudo eu viso lucro, né? Eu viso lucro. E no sistema atual nosso, o lucro é só meu. Só quando eu tenho um ônus, que eu divido com o Estado, mas o lucro é só meu. Mais ou menos o lucro. Você tem estudos mais recentes, né, de 10 anos para cá, 20 anos para cá, que abordam principalmente doenças psicológicas que você vem a desenvolver em ambientes de trabalho, seja por assédio moral, por assédio sexual, por assédio institucional, né, que é quando você é obrigado a fazer mais trabalho ou fazer outros trabalhos de maneira velada, de maneira indireta, mas ainda assim isso ocorre. E você tem estudos explorando essas questões, principalmente trazendo que quanto melhor é a condição de trabalho, melhor é a resposta do trabalhador. Mais produtivo ele se torna, melhor é o ambiente de trabalho, menos incidentes você tem.
né? Então, quando você paga o trabalhador direitinho, quando você dá condições para essa pessoa exercer o trabalho dela de maneira saudável, com hora de chegar, com hora de ir embora, recebendo pagamento em dia, sem ficar mandando mensagem fora do horário de trabalho, blá, 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 essa pessoa tende a não ter nenhum problema no trabalho e tende a exercer melhor a função dela. Agora, quando você implica situações de trabalho que possam vir a prejudicar a saúde física e psicológica da pessoa, a pessoa não vai. Então, falta isso para o empregador também notar esse outro aspecto, sabe? Tipo, não é só você colocar uma mesa de pimbolim, não é só você disponibilizar lá um PlayStation para a galera jogar na hora do almoço, né? Mas aí a gente vai acabar entrando em outras questões que fogem um pouco do nosso tema aqui. Mas vamos lá. Quando o trabalhador ele tem um acidente de trabalho, a empresa ou o empregador precisa prestar assistência médica para esse cara, emitir o comunicado de acidente de trabalho, cobrir os primeiros 15 dias de afastamento da pessoa, e essa pessoa, se ela ficar mais que 15 dias afastada, no 16º tem que ser encaminhado no INSS para receber o auxílio-doença, né? Mas o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, e quanto mais sucateados são os direitos trabalhistas, trabalhadores que se lesionam, que têm algum tipo de problema, são trocados, né, por uma pessoa mais nova, mais produtiva e que vai aceitar receber menos que o trabalhador antigo, né? Infelizmente isso está em todas as áreas, está em todos os lugares, né? E tende a piorar bastante, principalmente condições de direitos trabalhistas, né? Claro, nós temos os dois lados, nós temos uma minoria que se aproveita dessa situação para levar vantagem, sim, sem sombra de dúvida. Só que você não pode condenar a maioria por erros da minoria, né? De um modo geral, a relação de trabalho, a relação do empregado com o patrão, com o empregador, é uma relação desigual. O trabalhador não vai conseguir chegar com o empregador, ter uma relação de igual para igual para negociar condições de trabalho. Não, como ele pode ser facilmente descartado, ele tende a ser o mais submisso à vontade do empregador, né? E, enfim, por isso nós precisamos também dos nossos trabalhos, dos nossos direitos trabalhistas, ou que sobrou deles, né, de volta. Hoje em dia, quem trabalha com carteira assinada, quer queira ou não, é privilegiado, né? Mas, vamos lá. Eu tô fazendo toda essa abordagem, galera, porque é o que vai chegar pra gente, de trabalhadores acidentados ou de intervenções para promover melhora na saúde dos trabalhadores, né? Nós não vamos chegar num lugar onde todo mundo é atlético, os equipamentos são adaptados, as pessoas conseguem exercer tranquilamente as funções. A pior situação é sempre a situação que vai estar disponível, aquela coisa, né? Tudo que tem para dar errado vai dar errado. Então, eu sempre trago a situação atual. Claro que nós temos trabalhos que começaram recentemente e trabalhos mais antigos que perduram até então. Então, trabalho de escritório é um trabalho que sempre teve, muda o equipamento, né? A máquina de escrever para o computador para tela touch, mas você tem o trabalho de escritório, você tem os funcionários regulares responsáveis pela atuação na indústria, né? Chão de fábrica, você tem trabalhadores da limpeza, você tem trabalhadores da área da saúde, que também vão precisar de cuidado, né? Talvez o fisioterapeuta, ele ainda mais tratando da condição física, ele tenha mais uma noção de prevenção, por exemplo, mas não são todas as áreas da saúde que tem essa abordagem. Ainda assim, o fisioterapeuta, ainda que ele tenha uma questão de prevenção, em algum momento ele vai precisar
do serviço de outros profissionais. Ele vai precisar do serviço médico, vai precisar do serviço do nutricionista, do serviço do psicólogo, tá? Então nós temos várias funções que sempre estiveram como as primeiras funções que nós lembramos enquanto trabalho. Construção civil, que é um negócio que vai ter para sempre, claro, né? Construção civil, trabalhador de construção civil. Chegam alguns trabalhadores de construção civil para receber atendimento se acontece alguma coisa, se tem alguma fratura, alguma lesão, qualquer coisa durante a obra, mas vai acontecer da gente receber muito trabalhador da construção civil aposentado. E aí a gente que tem problema ortopédico, na maioria das vezes, problema reumatológico, problema neurológico, né? São diversos problemas que nós vamos precisar, já não vai dar para atuar enquanto prevenção, então nós vamos ter que atuar no tratamento ou, dependendo, na manutenção daquele quadro. Então, aqui eu faço uma ilustração de péssimas condições de trabalho na Amazon. Todo mundo gosta, todo mundo vai lá e quem pode, dependendo, assina o Prime para receber promoção, para receber o produto depois de um dia, dois de ter comprado, mas a gente acaba não olhando para o que acontece com o funcionário dentro da empresa, né? São funcionários que têm jornadas de trabalho extremamente exaustivas, são extremamente mal remunerados, não têm a proteção e o preparo necessário para exercer aquela jornada de trabalho, dependendo nem ir no banheiro pode, tem que fazer xixi no posto de trabalho, não tem tempo para se alimentar, não tem tempo para lazer, não tem, às vezes, condições financeiras para lazer também. Dependendo da função que você exerce, você é privado de lazer também. Porque se você faz um trabalho de 5, 6 dias, 8, 10, 12 horas, você não vai querer ter lazer no dia que você tá de folga. Você vai querer dormir o dia inteiro, para mais. Você está privando a pessoa de um tempo só para ela. E isso traz danos para essa pessoa a médio e longo prazo. Tá? É danoso. Além disso, galera, é danoso, e eu puxei assunto com a Lana, agora recentemente, e eu me dei conta, um aspecto que eu acabei não abordando na aula passada, nos é vendido de maneira velada, de maneira indireta, né, sem que a gente perceba assim, a cultura do trabalho excessivo, né? De ser culturalmente bem aceito o trabalho excessivo. Você perguntar para a pessoa, pô, e aí, o que você está fazendo? Ou como é que você está? Nossa, eu tô cheio de trabalho, eu tô entupido de coisa para fazer. Nossa, nessas férias eu não tive tempo pra nada. Você é louco. Almoçar com a família aqui, passei trabalhando muito, que eu não tô aguentando, que não sei o que, papapá, pepepé. E enquanto que numa situação normal, você chegar e fazer, não, fiz porra nenhuma domingo. Vi vários nada. Eu fiquei lá rodando o catálogo da Netflix, entendeu? Aí eu cansei, fui lá no quintal, situação pré-pandemia, fui dar uma volta na praça, tomar uma cerveja, eu não fiz nada. Quando eu não tô trabalhando, eu tô em casa fazendo porra nenhuma. É uma situação em que quem tá perto de você olha e fica ofendido. Como assim? Como assim você não tá se matando de trabalhar? Como assim você tá de boa? A nossa sorte é a sua. Sorte é a sua. Pensando bem. Pensando numa situação educada, polite, tudo, porque no natural a pessoa vai fazer um vagabundo, cara. Tu é um vagabundo, eu trabalho mais que você, tu não merece o que você tem, não. Quando é uma inversão clara de valores, a gente tem direito ao descanso, a gente tem direito ao nosso momento de lazer, tem direito, agora que a gente está preso, a estar lá com o lockdengo em casa, assistindo alguma coisa, comendo alguma coisa, ou não fazendo nada, né? Repousando, descansando. A gente precisa
ter sono saudável, precisamos fazer trabalho dentro dos nossos limites físicos e psicológicos, tá? Não é essa situação, estou falando aí de uma situação extremamente privilegiada para a situação nacional atual, sem sombra de dúvida, privilegiadíssima. Levar em consideração que mais de 80% da população brasileira vive com menos de 2 salários mínimos, metade da população brasileira não faz 2 refeições por dia. Sim, estou falando de uma situação ideal que hoje corresponde a um quadro extremamente privilegiado, tá? Mas o que eu estou querendo colocar é que acima não, além dessa situação, quando você tem a oportunidade de exercer uma situação de trabalho saudável, isso ainda não é bem visto. Não é bem tratado ou, dependendo de onde você trabalha, é tesourado imediatamente. E isso prejudica a saúde do trabalhador, prejudica a nossa saúde. Já não chega a gente ficar com essa porcaria na mão o tempo todo, apitando, e você está sempre olhando, e você está sempre com luz na sua cara, você está sempre alerta, tipo, você não tem mais o tempo do descanso, o tempo da pausa, você ainda tem trabalhos cada vez mais precários, precário em condição de trabalho, precário em pagamento, disponibilidade de pagamento, e acima de tudo, precário em quantidade, né? Porque a gente está automatizando tudo e a gente não está conseguindo realocar as pessoas na mesma proporção. Mas vamos lá. Novas situações de vida, problemas de trabalho de sempre, a situação agora acaba sendo agravada cada vez mais, né? Então eu dei o exemplo da Amazon nos Estados Unidos, com situações desumanas de trabalho. Aqui no Brasil, a Uber Internacional e 99 e iFood nacionais, com situações de trabalho tão desiguais, tão precárias quanto. Né? Não à toa, ano passado tivemos o movimento dos entregadores antifascistas, que começaram um movimento principalmente contra o iFood, mas contra as empresas de entrega e de delivery, para melhores condições de trabalho. Qual que era a melhor condição de trabalho do cara? Era o cara receber o pagamento dele direito, não receber tão pouco, ter algum respaldo de segurança da empresa, né? Porque se o cara cai, se machuca, dá problema na moto, problema do cara. É o cara ter um lugar para ele poder ir no banheiro. É o cara ter algum respaldo da empresa, né? Pô, isso é absurdo, cara. Isso é absurdo. Aí a gente volta lá. Mais de 80% da população vive com menos de 2 salários mínimos. Mais de 50% da população, hoje eu digo com certeza bem mais, porque nós voltamos para a linha da fome, para a linha da... temos agora 14 ou 15 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, que não faz mais que uma refeição por dia. Quando faz? E aí pode falar, não, mas isso piorou com a pandemia. Não, não piorou com a pandemia, não. Eu já tocava nesse assunto em 2019, 2018. Já tocava nesse assunto bem antes, né? Então, essas pessoas, elas vão trabalhar, vão pegar aquilo que tem para elas fazerem. E aquilo que tem para elas fazerem, como eu falei, a situação de relação patrão e empregado nem sempre é uma relação justa, honesta, igual. E a gente tem que sempre reclamar para ter sempre as melhores condições de trabalho possível. Mas tratando desses trabalhos mais precarizados, a corda estoura para o lado mais fraco e o lado mais fraco se prejudica. Começa se prejudicando do ponto de vista financeiro, social, e isso se estende para a saúde. Tá? Bom, agora aqui começa o tema, especificamente o tema de hoje. Eu dei toda essa passada porque, claro que nós
temos uma situação precaríssima de trabalho na maioria das funções no Brasil, e isso não vem de hoje, né? Isso é cultural e estrutural. Se nós temos uma herança escravagista, uma herança de coronelismo, é óbvio que eu vou ter mais e menos favorecidos. É óbvio que isso vai se estender para os dias atuais. Tá? Não é comum e não é anormal eu olhar para a população carcerária e perceber que essa população carcerária tem endereço, tem CEP e, acima de tudo, tem uma raça, uma cor de pele específica, e olhar para a população dos bairros mais nobres e notar uma situação completamente oposta. Isso é herança, isso é estrutural. Está pouco a pouco tentando quebrar, progredir em cima disso, sem sombra de dúvida. Tá devagar? Tá. Mas vem de uma herança estrutural. Então, o Brasil, desde sempre, teve problemas com precarização de trabalho. O Brasil, desde sempre, teve situações desumanas para dar algum tipo de respaldo, algum tipo de assistência ao trabalhador, tá? E a partir da abertura política ali, 85 mais ou menos, quando tivemos o primeiro presidente civil, depois de 21 anos, ainda não era voto direto, mas estava na abertura, já tínhamos movimentos internacionais discutindo a questão do direito à saúde, tivemos a Carta de Ottawa, isso já era discutido lá fora no pós-guerra, muito antes. E aqui no Brasil a gente embarcou nessa Carta de Ottawa, primeiro para estabelecer políticas públicas de saúde, porque antes nós não tínhamos política pública de saúde, só tinha acesso ao sistema de saúde público quem era trabalhador com carteira registrada. Quem não era, tinha que se dirigir a santas casas e hospitais de fins filantrópicos, na maioria das vezes mantidos por igrejas ou outros centros e grupos filantrópicos. Então, sabendo que em breve, aqui especificamente, eu estou falando de 86, entre 86 e 90, que foi antes da criação do SUDES, que deu origem ao SUS, a galera já estava conversando sobre uma nova Constituição, sobre as políticas públicas que essa Constituição iria fornecer como parte dos direitos do povo brasileiro, para trabalho, para saúde, para lazer, direito à moradia, direito à alimentação, direito à segurança. E nisso entra a questão da saúde. Lá em abril ou maio, eu acho que é abril desse ano, nós começamos a falar de promoção da saúde, nós entendemos como que surgiu o sistema público de saúde no Brasil, e agora eu dou uma voltada para uma época semelhante, pós-Carta de Ottawa, pós-Conferência Mundial. E aqui no Brasil nós tivemos, no ano de 1986, antes de todos nós aqui presentes nascermos, a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Tá? Essa conferência visava englobar ações e órgãos de saúde do trabalhador na perspectiva de saúde como direito, conforme tendência internacional da universalização do direito à saúde, que eu não coloquei aqui para não ficar repetitivo. Então, o mundo inteiro já estava pensando a saúde como um direito universal, como um direito de todos, né? Aqui no Brasil, nós estávamos repensando as nossas políticas públicas para implementá-las em breve, ali no começo dos anos 90. Então, foi levantada a questão da saúde do trabalhador.
Porque é aquela coisa, se hoje tá ruim, antes era muito pior, porque antes nós não tínhamos muitos recursos e políticas que nós temos hoje. Ainda que em relação a 10, 15 anos atrás, a situação atual de 2021 esteja pior, porque perdemos muitos direitos trabalhistas, previdenciários, e a situação de trabalho se precarizou muito, mas ainda assim, se eu dou um salto para os anos 70, 80, 60, a coisa era bem pior. O mundo era, o mundo era mais rudimentar como um todo, mas a situação do trabalhador era bem pior. Né? Então, era comum você... Hoje é comum você falar de acidente de trabalho, acidente em empresa, mas naquela época era muito mais comum falar de morte. Né? Falar de... Dependendo da função da empresa, do maquinário, da função que a pessoa exerça, falar de morte. Claro, nós temos profissões hoje de risco aumentadíssimo, principalmente no que diz a respeito à segurança pública, no que diz respeito à segurança privada, que você precisa obrigatoriamente lidar com armamento, em alguma situação você vai acabar entrando em conflito, tudo. Algumas funções, principalmente na área industrial, são funções de risco, né? Na parte de manufatura, indústria química, principalmente. Mas nós já temos uma série de políticas e direitos, por exemplo, que criam a CIPA, né, que é um órgão... Deixa eu só olhar aqui rapidão o significado, galera, que deu um brancão, tava aqui na minha cabeça, deu um grampo, deu um branco, CIPA. CIPA, empresa, segurança do trabalho. Pera aí, galera, já vou dar informação para vocês aqui, ó. CIPA com C, animal, não é com S, não. O que significa CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Comissão Interna de Prevenção. Vou até colocar aqui em parênteses aqui embaixo, que é importante ter essa informação. Eu estava escrevendo errado no Google, estava escrevendo com S, é com C. Com S tem outro significado. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Aí, ó. Esse órgão, presente na maioria das empresas, mesmo nós recentemente perdemos alguns direitos trabalhistas, mas creio que ainda haja esse órgão largamente na maioria das empresas. Agora eu saio da apresentação. Eu volto para a apresentação. Esse órgão, a CIPA, é uma comissão composta por funcionários da empresa, alguns profissionais da saúde agregados, mas enfim, profissionais externos, mas principalmente profissionais da empresa que vão pensar as políticas de segurança do trabalho, tá? Quando eu era cobrador de ônibus, primeiro emprego que eu tive, saí da escola, primeiro emprego que eu tive, antes de eu fazer cursinho para prestar físico aqui na Unesp. Tinha essa comissão na empresa, era transporte público, né? E nós tínhamos, naquela empresa, nós tínhamos 8 funcionários que compunham essa comissão. Esses funcionários, eles tinham estabilidade pelo período que durasse a vigência do cargo deles na comissão, que era de 2 anos e pouco. Então nós fazíamos uma eleição interna entre nós, elegíamos 8 pessoas, e essas 8 pessoas compunham o CIPA. Faziam parte de um órgão que mensalmente, ou bimestralmente, agora eu não sei, se reúne para fazer o levantamento de todos os acidentes de trabalho que aconteceram, que tiveram, e revisam as propostas de prevenção
a esses acidentes de trabalho ou trazem novas propostas para situações novas, situações adversas que porventura aconteceram. Claro, não é um órgão atuante 100% no infinito, tanto é que na época eu tinha muita dor lombar e foda-se, porque a cadeira não era adaptada para você trabalhar daquele jeito. A segunda vez, eu acho que eu fui assaltado, eu machuquei o joelho na hora que eu pulei a catraca porque os caras mandaram a gente pro fundo do busão. Enfim, não era perfeito, não cuidava 100% de todos os negócios que aconteciam na empresa. Mas era um órgão importante porque ele estabelecia cuidados que a empresa tinha que tomar para evitar acidente de trabalho. E isso existia, a gente recebia essa cartilha. E, acima de tudo, era um órgão, antes de você se afastar, ou durante o afastamento, que você teria que atuar junto ou procurar caso você se acidentasse. Né? Isso precisa ser relatado, você precisa fazer o CAT e tudo, isso passa pela CIPA também. Então, e aí mais uma vez, eu volto. Hoje, quando eu falo de trabalhador de carteira assinada, com todos os direitos trabalhistas, eu estou falando de um puta privilégio. A gente precisa brigar muito para isso voltar, tá? Mas para isso voltar e abranger a população de um modo geral. Mas, ainda assim, nessas empresas, a existência da CIPA é fundamental, porque é a CIPA quem vai fazer as propostas e quem tem poder para, de alguma forma, pressionar ou representar os funcionários perante a empresa e fazer uma representação judicial legal perante a empresa para evitar acidentes de trabalho, né, que possa cometer fisicamente ou psicologicamente aquele funcionário. Mas enfim, parênteses, tanto que eu coloquei até em parênteses o nome aqui do órgão, mas é um parênteses, é porque eu esqueci de falar isso quando eu falei na aula de Lerdort, e eu achei que seria importante trazer esse tema novamente. Mas enfim, vamos voltar aqui para a nossa ordem cronológica para falar das implementações de saúde do trabalhador. Então eu tive uma Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador em 86, já tinha alguns eventos da área da saúde, simpósio, congresso, para discutir esse tema, mas aqui tivemos uma ação dos trabalhadores mais forte. Até porque nessa época nós tínhamos uma atuação mais forte de todos os sindicatos, né? Hoje em dia, como nós tivemos essa mudança nas relações de trabalho, de certa forma você acaba pulverizando os trabalhadores, acaba pulverizando as unidades trabalhistas como um todo, né? Então, eu acho que é muito difícil você fazer uma reunião de todos os trabalhadores entregadores ou todos os trabalhadores motoristas de aplicativo, por exemplo. Está muito mais pulverizado a coisa. Mas ainda assim você tem esses órgãos mais enfraquecidos, mas tem esses órgãos atuando até hoje. Mas então, nessa época, os trabalhadores tinham além dos profissionais da saúde, os trabalhadores tinham uma atuação maior e tiveram uma força maior para fazer essa conferência e para começar a pressionar para implementar o cuidado com a saúde do trabalhador em política pública de saúde. E aí, passando o tempo, em 2002, com a portaria 1679 de 2002, foi criada o RENAST, Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. O RENAST tinha como objetivo articular ações de promoção e recuperação da saúde do trabalhador urbano e rural, independente do vínculo empregatício que ele tinha. Então, agora eu tinha um órgão que iria trabalhar junto ao sistema público de saúde para promover recuperação e tratamento do trabalhador, seja ele trabalhador rural ou trabalhador urbano, registrado, autônomo ou trabalho informal, que seja. Tá? Além do através do RENAST,
foram criados os Centros de Referência em Saúde do Trabalhador. Agora aqui eu já estou falando de um órgão, de um lugar, aonde eu vai especificamente dar atenção à saúde do trabalhador. Tá? Então, da mesma forma que eu tenho, por exemplo, os CAPs, além dos instrumentos de saúde pública que nós já comentamos, unidades básicas de saúde que vão receber a atuação da estratégia de saúde da família, programa de saúde da família, os NASFs, Núcleo de Atenção à Saúde da Família, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, que visa complementar o trabalho da estratégia de saúde da família. E aí eu tô no NASF, eu posso me manter na UBS, eu posso me estender para outras áreas da atuação primária e secundária do SUS. Além desses órgãos, eu tive a criação do Sereste, tá? E aí, o Sereste já vai ser um órgão localizado nos municípios, localizados nos estados, visando trazer retaguarda técnica para o SUS, para a saúde do trabalhador. Como assim? A função do Sereste especificamente é cuidar da saúde do trabalhador. Então lá eu terei profissionais da saúde focados, especializados na atuação laboral daquela região. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma cidade agrícola no Oeste Paulista, o Sereste vai estar focado nas principais funções exercidas naquela cidade para pensar políticas de prevenção e tratamento para aquela população, para a população agrícola. Se eu estou falando do Sereste em São Paulo, capital, o Sereste vai fazer um levantamento das funções exercidas, ou das principais funções exercidas em São Paulo, capital, e pensar políticas de saúde para prevenção e tratamento daquele tipo de trabalhador. Se eu estou falando de uma cidade litorânea, que eu estou falando de pescador, de estivador, tudo mais, o Sereste vai pensar nessa população, e assim sucessivamente, tá? Então, em 2002 foi criado o RENAST, tá? Que é um órgão nacional, e depois o Sereste, que aí já é um instrumento, já é um lugar focado para pensar políticas de prevenção e tratamento visando melhorar a saúde do trabalhador. Então, se eu recebo, por exemplo, na minha unidade básica de saúde, se chega para mim um trabalhador, ou um grupo de trabalhadores que tiveram um acidente específico de trabalho, né, eu preciso, junto ao Sereste, pensar o tratamento dessa pessoa com base nas políticas que o Sereste elaborou, né? O Sereste pode também exercer ter os profissionais ou os grupos que vão exercer o tratamento do trabalhador, tá? Mas eles vão fazer um trabalho em conjunto com as unidades básicas de saúde, né? Aliás, do que eu procurei de literatura nacional, boa parte da atuação para saúde do trabalhador vem de unidades básicas de saúde. Então vocês vão encontrar muito trabalho engraçado, né? Talvez, se tratando de literatura nacional, você tem que procurar em bases, por exemplo, como a Cielo, o Google Acadêmico. Não é tão comum você achar, por exemplo, base de dados indexada internacional, Pedro, a PubMed, trabalhos ligados a qualquer atuação do sistema público de saúde brasileiro. Então, são trabalhos menores,
mais pulverizados. Mas eu vejo muita publicação vinda do Nordeste, alguma coisa de Sudeste e Centro-Oeste. Tem de todas as regiões. Agora eu não sei precisar se todos os estados, mas tem de todas as regiões. Mas assim, a maioria vem do Nordeste. Né? Não sei. Às vezes o direcionamento da pesquisa das escolas da área de saúde de lá, né? Mas é muita coisa do Nordeste. E a atuação para prevenção e tratamento de trabalhadores provém de unidades básicas de saúde. Né? Você tem trabalho que relata alguma coisa feita num Sereste, mas a maioria é UBS. Ou é UBS, ou é algum centro, alguma ferramenta vinda do NASF, mas maioria UBS. Então, eu não sei se tem Sereste em Assis, deve ter, mas muito provavelmente a atuação junto aos trabalhadores do município de Assis e região ela vai ocorrer nas unidades básicas de saúde, tá? Bom, seguindo aqui com o nosso cronograma, em 2012, que a gente falou em 2002, criação do Renasce e do Sereste, em 2012 foi instituída a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora. E aí, levando em consideração aquilo que já preconizava o Renasce, levando em consideração a atuação e o que preconiza também o Sereste, você cria políticas públicas de saúde específicas para trabalhadores, visando reduzir morbimortalidade da população trabalhadora. Então, não só a galera previne de morrer, mas a galera previne também de ficar doente. Por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos. Aqui na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, nós não vamos encontrar nada específico relacionado a tratamento. O que nós vamos encontrar é os órgãos de saúde e os seus instrumentos precisam disponibilizar atenção específica para trabalhadores, disponibilizando equipes de saúde para atuação conjunta visando a melhora da saúde do trabalhador e empregadores precisam estar atentos às determinações da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora para que as suas empresas possam ter adequações visando a melhor saúde e a prevenção de acidentes de trabalho sob pena de sanções judiciais. Tá? Então, aqui a gente sabe que o empregador não vai ser bonzinho com a gente. Então, nós temos agora um instrumento legal para que essa galera atuando dentro da legalidade possa dar condições mínimas para que a gente possa trabalhar sem estar com nenhum problema crônico ou desenvolver nenhuma doença fatal no espaço de tempo de 10, 15, 20 anos. Perdão, no espaço de tempo de 10, 15 ou 20 anos. Tá? Tô falando há quase uma hora aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Ou alguém quer tirar alguma dúvida? Pô, galera, nosso amigo Igor saiu do curso, né, cara? Mó pena, meu, mó pena.
Eu vi a mensagem lá, fiz um, porra, cara, Igão, velho, Igão, gente boa. Mas, mais uma vez, desejo sucesso ao Igão. Ah, alguém aí, entre vocês, nobres estudantes, teve algum caso ou passou por algum acidente de trabalho? Teve algum caso na família? Acho Enfim. que não, professora, na minha não. Bom, se alguém lembrar, ou se alguém tiver conhecimento aí, cara, é difícil alguém que trabalha ou que, né, a família, obviamente, aqui a gente, ninguém é herdeiro, né, de grandes heranças, que não tenha passado por nenhuma situação ou que não tenha desenvolvido uma, uma doença de trabalho. No meu caso, graças a Deus, apesar que a minha carreira profissional ainda é muito curta, né? Acho que, sei lá, acho que de carteira, acho que eu não tenho nem 5 anos de carteira registrada ainda. Putz, cara, assim, se for falar de família, meu finado avô sempre trabalhou com na parte operária, trabalhava em fábrica, trabalhava em construção, trabalhava com indústria, putz, era cheio das dores. Tinha deformação articular, postural, caralho, assim. Você pensa, alguém que nos anos 50, 60 chega em São Paulo, vindo do interior do Paraná, não tem instrução, não tem nada, vai pegar tudo para trabalhar, né? Minha mãe, problema, eu trabalhava numa pedreira de cozinheira, desenvolveu problema auditivo, porque não tinha proteção para pedreira, né? Então trabalha muito com dinamite. Não tinha proteção, tinha que trabalhar na cozinha lá e pá, barulho o dia inteiro, problema auditivo, problema articular, hérnia, coluna, caralho. E eu tô abordando isso porque, assim, é muito comum você ver, principalmente pessoas mais velhas, assim, talvez os nossos pais nem tanto, nossas mães, nossos pais nem tanto, mas, por exemplo, nossos avós, né, principalmente quem tem avô e avó que provém de meios operários, ou que não era operário, não trabalhava em centro urbano, mas trabalhou sempre com agricultura, com pecuária. Putz, tem um ou mais problemas, pelo menos, assim, de saúde decorrente da função que exercia. É muito comum, assim. Pô, quem trabalhava com limpeza, principalmente, cara. Pô, quem trabalha com limpeza é arrebentado de tudo, entendeu? Uh, Porque, claro, hoje você tem como eu falei, depois da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora, antes, aqui, na época do Renast, do Sereste, você já tinha uma atenção maior para a saúde do trabalhador. A bem da verdade, depois que se criou o SUS, né, você já passou a se discutir mais políticas públicas para a saúde do trabalhador. Mas antes disso, quando você fala antes da Constituição de 88, cara, não tinha essa de uniforme para determinada função, por exemplo, sabe? Sei lá, salvo lixeiro, quando se pá, pô, equipamento adaptado, ergonomia, sabe? Tipo, não se discutia, não se falava disso. E várias gerações pagaram preço caríssimo por isso, né?
Tipo, como eu falei, ainda que hoje nós estejamos em direção a alguns retrocessos que a gente precisa combater enquanto trabalhadores, em breve trabalhadores, né? Mas todos nós colegas de profissão, nós temos políticas firmes públicas de saúde e pelo menos os trabalhadores formais você ainda consegue dar algum tipo de auxílio e assegurar algum direito para essa galera não chegar na casa dos 50, 60 anos de idade, que é a idade que você, em tese, deveria se aposentar, né? Agora com a reforma da Previdência e com mudança nas regras vai ser com 65 e isso tende a ser promulgado cada vez mais. Para que assim, se você você se aposentar com saúde ou com o máximo de saúde possível, né? Você não se aposentar com precisando ir tantas e tantas vezes na fisioterapia, precisando tomar 1 milhão de medicamentos, precisando, sabe? Você ter algum nível de saúde. Então, 2012 para cá, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e Trabalhadora para estabelecer diretrizes e cuidados a serem seguidos pelo sistema público de saúde e, acima de tudo, por empregadores para a preservação da saúde dos trabalhadores. E aí eu falo de trabalhador formal porque, assim, ainda que toda a política de saúde do trabalhador, desde aqui da Conferência Nacional de 1986 para cá, seja voltado para o trabalhador, independente da função, independente do tipo de vínculo empregatício, é óbvio que não tem como a gente fiscalizar e punir o que acontece no iFood, por exemplo. Né? Fiscalizar e punir o que acontece na galera que vende bolo de pote, por exemplo. Né? Fica mais difícil, depende muito mais de denúncia e de uma apuração maior. A gente sabe como a justiça caminha no Brasil, mais trabalhadores formais você consegue dar uma segurança maior nesse aspecto. Bom, objetivos da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. E aqui, assim, eu fui ler a lei, né? Claro, ia dar aula para vocês, eu tive que ler a lei. E a lei é muito extensa, então acho que não compensa colocar toda a política, os incisos, nada. Acho que dá para a gente dar uma resumida. E aqui eu vou explorar os pontos principais da Política Nacional de Saúde do Trabalhador. Conhecer a realidade de saúde da população trabalhadora, independente da forma de inserção no mercado de trabalho e do vínculo trabalhista estabelecido. Então, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, por meio de órgãos e instrumentos de saúde, tá? Então, por meio das UBSs, com a atuação da Estratégia de Saúde da Família, Núcleo de Apoio de Saúde da Família, ou outros órgãos de atenção secundária e terciária do SUS, precisa conhecer a situação do trabalhador local, tá? E aqui eu estou falando a nível municipal. Né? Você tem políticas estaduais e políticas municipais. Né? Você tem uma determinação, como tudo na vida, você tem uma determinação federal, e aí ele abre um guarda-chuva e se ramifica para estaduais, ou regionais, dependendo, mas estaduais na maioria das vezes, outro guarda-chuva e se ramifica para municipais. Tá? Então, tudo começa do federal, estadual e municipal. Então, eu preciso de determinações federais, estaduais e para que eu possa ter uma aplicação municipal das políticas públicas de saúde de maneira correta. Mas, de modo geral, conhecer a realidade da saúde da população trabalhadora. Então, eu preciso ter um levantamento nacional, e aí a importância do nosso glorioso censo, que a gente não vai ter e vai dificultar muito a nossa vida nos próximos... Escuta o que eu tô falando. Vai dificultar a nossa vida nos próximos 10 anos. Principalmente quem for trabalhar com saúde pública, de um modo geral, porque todas as políticas públicas precisam de dados para você ver para onde você precisa mandar mais dinheiro, menos dinheiro. Não tem esses dados, você faz o que quer, faz a revelia.
tá? Mas, de modo geral, todos os dados que nós coletamos, seja pelo censo, ou seja os dados do próprio Sistema Público de Saúde, precisam ser utilizados para fazer um levantamento do perfil do trabalhador brasileiro. Um perfil nacional, depois um perfil local, estadual ou regional, e, por fim, um perfil municipal. Claro que, pô, sei lá, se tratando de Oeste Paulista, não vai ter muita diferença do trabalhador de Prudente para o trabalhador de Assis, para o trabalhador de Marília, para o trabalhador de Ourinhos, sei lá. Né? Serão perfis muito parecidos. Eu arrisco a dizer, por exemplo, levando em consideração Grande São Paulo, a gente sempre fala da capital como centro mais urbano, mas a Grande São Paulo tem uma área suburbana e rural muito grande também. Mas não é tão falado, mas tem. Mas enfim, se tratando, por exemplo, de estado, o estado de São Paulo, você não vai ter tanta diferença na situação do trabalhador no estado. Por sua vez, isso é muito parecido com Minas Gerais, por sua vez, isso é muito parecido com Curitiba, com Mato Grosso, com Rio de Janeiro, né, em algum grau. Então são perfis talvez com uma peculiaridade ou outra local, mas muito parecidos. Mas enfim, eu tenho que conhecer esse trabalhador, tenho que saber as funções exercidas, eu tenho que saber como é a região, condição que essa pessoa mora. Eu vou chamar atenção para um aspecto, por exemplo, que tem uma diferença razoável. Os trabalhadores de Campinas para cá, região de Bauru, São Carlos, Araçatuba, Assis, Prudente, Marília, esses trabalhadores, eles não têm tanto problema com o transporte público. Tá? Trabalhadores da capital e Grande São Paulo tem. E aí eu arrisco a dizer, eu não sei dizer o quanto mais, mas, por exemplo, Grande São Paulo talvez mais que São Paulo, porque em São Paulo é tudo longe, e a maioria das pessoas que moram na Grande São Paulo vão trabalhar em São Paulo, tá? Então, sei lá, se a minha tia pega 2, 3 condições para ir trabalhar, saindo da Zona Sul, do extremo sul da Zona Sul, para ir trabalhar no centro, por exemplo, e gasta 2 horas e meia de condução, 3. Um cara que mora, por exemplo, em Guarulhos, às vezes ele trabalha na capital também, ele tem que pegar 2, 3 conduções também. A diferença, por exemplo, é que essa pessoa que está na Zona Sul e vai para o centro, ela pode, no meio do caminho, pegar metrô, que vai estar tão cheio quanto o ônibus, mas é mais rápido. Agora, o cara que mora em Guarulhos, de Guarulhos para São Paulo, não tem metrô. Dependendo do trecho, tem trem, mas não tem metrô. Então, esse cara vai ter que fazer um trajeto maior nas conduções e dependendo por um período de tempo maior também, né? E, cara, condução é foda. Tipo, claro que agora eu já tô no meu 12º ano morando aqui em Prudente, eu já desacostumei completamente de pegar condução para ir para os cantos, né? Male, sei lá, eu pego um busão para ir no lugar mais afastado aqui. Agora, aplicativo, mas male busão, né? Mais um busão. Tipo, para ir trabalhar aí em situações normais em Assis, tipo, eu pego um busão e, mano, eu pego um busão, sem mentira, eu viajo a viagem inteira deitado aqui com Netflix, cara. Eu ainda arrumei aquele bagulho de pôr no pescoço do celular ficar, tipo, parado na minha frente, assim. Então, tipo, eu tô debaixo do ar-condicionado com água assistindo Netflix, mano, 1h40. Tipo, assim, é uma condução, é cansativa, um pouco, não vou negar. Mas, mano, é tranquilo. Quando eu tô em São Paulo, que eu vou passear,
Quando você tá com o pique de passear, é outro rolê, você até tem um gás a mais. Mas, mano, puta, eu chego na Barra Funda ou no Tietê, e aí eu vou pro metrô, ando, faço baldeação nas linhas, pra ir pra onde eu quero ir. Quando não, ainda tenho que pegar mais um busão. E aí volta, e aí vai pra cá, e vem... Tipo, mano, se todo dia tiver que trabalhar, pegar um busão, um trem, integra com o metrô e vai pro... Porra, cara, acaba com a pessoa. E mais, na andorinha ninguém viaja de pé. Por mais cheio que esteja o ônibus, viaja todo mundo sentado. Male dividindo o braço do meio do busão, tá ligado? Porque tem uns folgados que deita assim, ó, e fica. Né? Tipo, eu sou folgado e deito no meu espaço aqui. Agora, cara, a condução cheia é foda. Você ficar de pé 40 minutos chacoalhando, cara, dói o seu pé, dói a sua coluna, dói o seu ombro, dói o seu pescoço. Quando não, você tá arriscado a acidente de trânsito. Quando não, você tá arriscado a assalto, a qualquer outro tipo de violência, tá? Então, eu resolvi trazer esse ponto aqui para aula porque não é tão comum para nós que moramos aqui no Oeste Paulista, mas transporte no trabalho é foda. Além do que você vai chegar e passar no trampo, que vai ser pesado, o caminho para ir para o trabalho e o caminho na volta para casa, meu, é tenso de gente que sai 4, 5 da manhã e chega 9 horas da noite em casa, mano. Você chega, come e dorme mal pra levantar e trabalhar no dia seguinte. Porra. Mas então, voltando aqui. No caso de vocês, voltando aqui, né? Conhecer a realidade da população trabalhadora. Intervir nos fatores determinantes de agravo à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na sua impossibilidade, atenuá-los. Olha, aí entra a questão do busão. Então, além de o que você faz no trabalho, você precisa conhecer o tipo de função exercida, os riscos daquela função, como eu falei no primeiro tópico. E no segundo, conhece a função, tenta intervir para atenuar, tá? E aí a função não se restringe só ao trabalho que você está exercendo ali na sua empresa ou no seu espaço de trabalho. Vai para tudo mais. E aí condução entra também. Avaliar o impacto das medidas adotadas para eliminação, atenuação e controle dos fatores determinantes e agravos à saúde. E, mano, tudo na vida envolve estatística. Não adianta a gente correr, não adianta a gente se desesperar, tudo na vida envolve estatística. A partir do momento em que eu faço um estudo para conhecer uma população, independente de qual seja a população, proponho uma intervenção para prevenção ou tratamento dessa população, eu preciso acompanhar essa população, ou que der para acompanhar essa população, para saber se o que eu estou fazendo está tendo efetividade. Tá? Então, muito legal. Semana passada nós falamos de tratamento de coluna, de dor lombar. Pô, legal eu implementar tratamento de dor lombar para merendeira e trabalhador de escola pública, estadual e municipal. Que é uma população que também rala e sofre pra caramba. Mas para eu saber o quão efetiva aquela atuação tá, e acima de tudo, para eu atuar para melhorar a condição de saúde daquela população, eu preciso constantemente estar acompanhando aquela galera. Tá? Então, eu aplicar o tratamento e a cada 6 meses, 1 ano, que seja, fazer algum tipo de levantamento. Fazer uma avaliação, ou observar qualquer aspecto que possa promover melhora. Falo de avaliação, se tratando da nossa área, não sei como funciona nas outras áreas da saúde, deve ter, com certeza tem também, mas mais especificamente a nossa área. Então, você tem que tratar o paciente por um período de tempo e follow-up, né? O follow-up ele não é só quando você dá alta para o paciente.
A maioria das vezes ele é retratado nesse período, mas você acompanhar essa galera, ainda mais tratando de políticas que podem não envolver um tratamento fisioterapêutico específico, uma política de prevenção, por exemplo, ou uma política de tratamento de manutenção para a pessoa não piorar o quadro dela, ou não vir a desenvolver aquele quadro, acompanhar, galera, acompanhar. Política Nacional de Saúde do Trabalhador tem por objetivo também subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes. Como eu falei anteriormente, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador ela é um instrumento principalmente legal para você assegurar os direitos e os deveres dos órgãos de saúde e principalmente dos empregadores para manutenção da saúde do trabalhador, tá? Então, nós temos órgãos específicos como o Sereste, como o Renast, especificamente, mas na ausência física dessas representações na região que eu estou atuando, se eu estiver trabalhando numa UBS, a UBS, a partir da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, ela pode tomar decisões naquilo que ela julgar necessário, visando melhora da saúde daqueles trabalhadores, do qual a Política Nacional de Saúde do Trabalhador vai abranger, tá? Como eu falei para vocês anteriormente, se tratando de trabalho informal é mais difícil de fiscalizar, de saber, de estar em cima, mas principalmente trabalho registrado eu consigo ter um controle maior. E enquanto o órgão de saúde, específico ou não, com base nessa política, eu posso atuar visando a melhora da saúde daquele trabalhador. Então, se eu vejo uma empresa de coleta de lixo, por exemplo, e essa empresa ela não dá as condições mínimas necessárias para a segurança do trabalhador, e não são raros nessa empresa os casos de acidente de trabalho ou de trabalhadores que possam vir a desenvolver a médio e longo prazo doenças em decorrência do exercício da profissão, com base nessa política, eu posso atuar junto a essa empresa, porque essa empresa melhora as condições dos trabalhadores, para que possam promover uma situação melhor para a prevenção e promoção da saúde do trabalhador sob pena judicial. É sério. E, por fim, estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador, que aí a gente entra para onde vão os dados, né? Nós temos o DataSUS, nós temos outros sistemas, Cispacto, temos outros sistemas digitais do SUS que vão, do qual eu vou fazer o registro seja do tratamento, seja da situação epidemiológica do trabalhador naquela região, mas isso precisa estar registrado, né? Agora nós temos a informática já bem avançada, a ponto de eu conseguir fazer um registro e disponibilizar isso digitalmente para acesso geral, mas eu preciso, no primeiro ponto, estudar a minha população, no segundo ponto, intervir nos fatores que mais agravam a saúde dessa população, no terceiro, avaliar se o que eu estou fazendo está certo, no quarto, tomar as decisões necessárias para garantir os 3 primeiros pontos, e no quinto, registrar e passar essa informação adiante para outros lugares, para outros órgãos de saúde, para que eu possa complementar o meu trabalho com a informação de outra cidade, de outra região, e também fornecer informação do que eu estou fazendo para outra cidade, outra região. Como eu falei anteriormente, nós temos sistemas de informação públicos e temos também a informação que provém do meio acadêmico, que é uma informação ainda mais escassa. Enquanto a informação do meio acadêmico está evoluindo, enquanto a informação do meio acadêmico está sendo produzida e disponibilizada,
os dados epidemiológicos precisam estar na planilha, precisa estar registrado. Tá? Então, como é o trabalhador na minha cidade, as principais funções exercidas, as principais doenças e comorbidades desenvolvidas, se tem algum trabalho sendo realizado para prevenção de acidente de trabalho ou para manutenção da saúde dessa população, isso precisa estar registrado. Não necessariamente publicado em uma revista científica, isso precisa estar no sistema digital. Dúvidas, pessoal? Dúvidas, críticas, sugestão, comentário? Bom, então, a Política Nacional de Saúde do Trabalhador vai ser norteada em 3 aspectos: medicina do trabalho, saúde ocupacional e saúde do trabalhador. Medicina do trabalho é o atendimento numa linha cuidado médico centrada aos trabalhadores, tá? Então, a medicina do trabalho ela vai atuar no trabalhador que passou por algum acidente ou passou por algum problema recente e isso prejudicou a saúde dele de alguma forma, tá? Ó, chegou no chat aqui. A parte do registro no sistema é importante. Ana Júlia, ela é importante e assim, quanto mais dados eu puder disponibilizar do que eu estou fazendo, melhor. Nós ainda não temos um sistema 100% informatizado no sistema público de saúde, tá? Nós temos sistemas do SUS para registro, principalmente de dado epidemiológico, mas eu não tenho ainda, por exemplo, um prontuário digital efetivo, né? Nós temos um trabalho de digitalização dos prontuários do atendimento dos pacientes, mas as coisas ainda são muito físicas. E isso prejudica muito. Porque, por exemplo, os dados que a gente acaba tendo é dado de internação. Colocou mais coisa aqui. Para manter informações. Onde eu trabalho, essa parte é feita pelo ESUS. Mas não é muito detalhado mesmo. Então, o grosso das informações do ESUS, e aí eu vou falar daquilo que eu busquei de informação e do que eu já conheço, tá? Ainda não estou atuando diretamente no sistema público de saúde, então pode ser que tenha alguma coisa que está passando por mim ou está passando aqui em cima que eu não estou vendo. Mas a maioria dos dados que você pega do sistema público de saúde são dados de internação e de mortalidade, tá? São dados importantíssimos, valiosos, de ouro, que a gente tem que guardar assim no coração da gente. Mas o que acontece nos atendimentos? Por exemplo, eu tentei recentemente, eu preciso sentar uma hora com a Vanessa. A Vanessa vai me trazer a luz que eu preciso. Eu tentei recentemente fazer um levantamento das principais... não das principais internações, das patologias mais atendidas na área de fisioterapia, né? Na cidade de Assis. Porque, claro, nós vamos lidar com o sistema público de saúde, eu preciso ter esse dado. Não achei. Em lugar nenhum, né?
Aqui na Unesp, em Prudente, era tudo até 2018, 2019, que eu dei uma passada na clínica lá, é, sei lá, formulário de cadastro de paciente é digital. Mas, por exemplo, prontuário é tudo no papel ainda, tá ligado? É tudo no papel. Da minha época, a gente fazia manualmente e ainda era no papel. E, tipo, quantos e quantos e quantos e quantos pacientes não passam pela Unesp? Pela clínica aqui, pela Santa Casa, no centro, e pelas unidades básicas de saúde que o pessoal faz estágio. Quantos pacientes não passam por lá? Quais casos foram não atendidos? Como? Tipo, essa informação é uma informação valiosíssima. Porque você ainda tem um registro outro municipal, mas como eu mostrei para vocês lá no começo do ano, é uma coisa mais generalizada. Deixa eu ver se eu acho aqui, fácil, só para ilustrar. Peraí, eu tava falando de atenção básica. Só para ilustrar, só. Cadê? Aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Só para ilustrar. Ó, uh, internação e mortalidade. Ó, infecciosas, doenças de sangue, endócrina, sistema nervoso, circulação, respiratório digestivo, doença do sistema osteomuscular, tecido conjuntivo, pá, lesão, casa externa. Tá, daqui, por exemplo, o que é acidente de trânsito? E tem muito acidente de trânsito, tá ligado? O que é acidente de trânsito, por exemplo? Desses acidentes de trânsito, o que foi mais acometido? Membro superior, membro inferior? Doenças circulatórias. Quantas doenças vocês não viram e estão vendo com a Carol? Doença cardíaca, tudo. Então, esses dados aqui, cara, a gente tem que pegar e guardar numa caixinha de metal, assim, é precioso. Mas ainda não é o que a gente precisa na essência, não é o que a gente precisa de fato. É extremamente necessário eu ter um acompanhamento mais apurado, mais detalhista, mais aprofundado do meu paciente. Tipo, isso influencia no nosso trabalho diretamente. Como que eu vou no meu setor, por exemplo... Não precisa nem ser no setor. Aqui, na minha disciplina, por exemplo, ela é muito abrangente, ela fala muito das políticas públicas de saúde, e aí depois você atua sobre as principais doenças, as principais comorbidades da população. Mas ainda assim, do que nós falamos? Nós já falamos de... estamos falando de saúde do trabalho, falamos de dor lombar. Me ajuda a lembrar aí, gente, cara. Eu não tô lembrando, não. Falamos de dor lombar. A gente tava falando a gente falou muito dos sistemas de saúde, né? Mas de patologia mesmo. Falou de dor lombar, tá falando agora de saúde do trabalhador, que engloba um monte de coisa também. E aí, sei lá, mais pra frente vamos falar de algumas patologias, algumas doenças específicas. Então, é doença metabólica, e aí você tem dislipidemia, você tem diabetes, e como a fisioterapia no sistema público de saúde ela é muito abrangente, meio que a gente tem que ter uma formação e um entendimento generalista. Mas ainda assim, cara, o que mais acontece em Assis? Acidente de moto? Cai muito motoqueiro?
Quando o motoqueiro cai, o que mais acontece? Eles lesionam mais fratura de coluna, de fêmur, lesão muscular, amputação. O que acontece? Entendeu? Então, nós estamos num caminho, nós temos aqui, ó, políticas excelentes que, quando executadas, bem executadas, trazem bons resultados, mas ainda falta muita coisa na execução, tá? Então a Ana Júlia traz um ponto importante aqui no que ela está falando. O sistema, o registro do atendimento, do tratamento e o levantamento do perfil do paciente precisa ser muito mais aprofundado. Quanto mais aprofundado, mais fácil e mais fácil para a gente localizar o problema, mais objetiva é a nossa atuação, mais efetiva mais efetiva é a nossa atuação, tá? Quanto mais dado eu tenho do meu paciente, eu consigo pensar o objetivo do tratamento dele com mais precisão, atuo pontualmente no que ele está precisando, e a chance de eu ter sucesso na minha atuação é bem maior. Entendeu? Eu não sei ainda, a gente está conversando, eu não sei ainda como vai ser na FEMA. É bem possível que, se tratando de uma clínica escola, ligação principalmente com o curso da ciência da computação, com outros cursos de tecnologia, outros cursos da área da saúde, pode ser que na FEMA, nesse aspecto, a gente consiga avançar um pouco, tá? Mas é fundamental que nós, nas políticas públicas de saúde, possamos fazer os devidos registros, e quanto mais a gente aprofundar e conhecer o nosso paciente, menos a gente precisa atuar no tratamento e melhor a gente consegue observar os resultados de prevenção, tá? Acabou o horário da nossa aula já, apesar que eu já acho que eu falei pra caramba, nem terminei de falar esse aspecto aqui. Mas, enfim, semana que vem, então, eu continuo desse ponto aqui, das racionalidades, para depois a gente entrar, aqui da unidade básica de saúde, que eu falei anteriormente, aqui, e depois a gente começa a entrar na fisioterapia e na saúde do trabalhador. Como eu falei anteriormente, temos uma especialidade de fisioterapia, qual que é a nova especialidade que eu vou falar besteira para vocês? Coloquei isso hoje à tarde, esse material aqui específico de fisioterapia do trabalhador acadêmico. Aqui, atuação, a especialidade em fisioterapia do trabalho. Deixa eu colocar em negrito aqui, que é para eu não vacilar a próxima vez, Especialidade em fisioterapia do trabalho, reconhecido pelo COFITO a partir de 2008. Então, a gente precisa continuar o entendimento desse ponto, entender. Eu não vou entrar tanto no que está sendo executado hoje. Como eu falei anteriormente, tem muito trabalho discutindo a ideia da política pública de saúde, se está trazendo alguma efetividade ou não, e tem pouca coisa do ponto de vista clínico que interessa a gente. Então eu vou continuar na política pública de saúde e aí eu tento entrar no que a gente está fazendo hoje enquanto fisioterapeuta. Beleza? Dúvidas, pessoal?